Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e damos as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Paz e Bem, e também que nos seguem na Universidade Livre Pampédia. Estamos hoje aqui com Maurício Zanolini e temos um convidado especial já muito conhecido da comunidade Paz e Bem, que é o Rabino Alexandre Leone. Seja bem-vindo, Alexandre. Tudo bem com você? Obrigado, Dora. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Estamos aqui muito felizes de estar com o Alexandre Leone, que já é um parceiro nosso em muitas atividades, já faz parte de livros que nós publicamos pela editora Comênios, já deu aula na nossa pós-graduação, já esteve em congresso nosso, enfim. Então, nós temos esse diálogo já bastante aprofundado há alguns anos, né? Mas antes de a gente começar, porque hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, claro, do judaísmo, diálogos possíveis, que a gente sempre faz aqui, mas vamos focar num personagem que é particularmente atraente, eu acho, né, muito, que é o Moses Mendelssohn, que viveu no século XVIII, na Alemanha, e foi um rabino muito famoso, um sábio, né, e que foi um iluminista judaico, digamos assim, né? Eu quero, antes da gente começar, ler um trecho aqui. Esse livro aqui nós publicamos o ano passado, A Educação do Gênero Humano, que é do Lessing. Lessing era um dos melhores, se não o melhor amigo, um dos melhores amigos do Moses Mendelssohn, o que não era uma coisa muito comum na época, porque Lessing era cristão e Moses Mendelssohn era judeu, né? E ali não havia ainda muito esse diálogo. Pelo contrário, eles foram assim os que pleitearam esse tipo de diálogo e de tolerância religiosa, porque eram iluministas, né? Mas o Lessing gostava tanto do Moses Mendelssohn que ele fez uma peça de teatro. O Lessing era um escritor, dramaturgo, poeta alemão. Ele fez uma peça de teatro chamada Natan o Sábio. E esse Natan era uma homenagem ao Moses Mendelssohn. E eu quero contar aqui só uma história, é um parágrafo aqui que eu vou ler para vocês, isso já dá o start para a nossa conversa aqui, que é a história que aparece no teatro, nessa peça do Lessing, que é a história dos Três Anéis, né? A história resumida é de que um rei que havia herdado de seus antepassados um anel muito valioso, que deveria ser transmitido de geração a geração sempre ao filho que mais se tornasse digno da joia. O anel tinha o poder de transformar o possuidor agradável aos homens e a Deus, e aquele que o herdasse iria se tornar o senhor da casa real. Entretanto, o rei em questão não conseguia escolher um entre os três filhos, todos eles respeitosos do pai e homens de bem, para o qual iria deixar a herança do anel. Assim, sem que ninguém soubesse, mandou um joalheiro fazer 2 cópias exatas e perfeitas da joia. Quando prontas, ele mesmo não distinguia mais qual era a original. Chamou, pois, cada um dos 3 filhos em particular e deu a cada um anel, como se fosse o único. Assim que o pai morreu, os filhos entraram em litígio para alegar cada qual a posse exclusiva do anel verdadeiro. Mas seria desde então impossível demonstrar qual o verdadeiro anel, e todos tinham, portanto, o mesmo valor. Dessa maneira estão representadas na parábola as 3 grandes religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que Lessing considera assim na boca de Natan, com a mesma dignidade divina e com a mesma legitimidade da defesa de suas verdades e de verdades comuns. Então essa é aqui, nossa entrada, né? O que você... Vamos conversar um pouco sobre esse grande sábio, o Moses Mendelssohn. O que você me comenta? Vamos comentar primeiro, comenta um pouco essa parábola aí que o Lessing criou, que é uma coisa bem iluminista, né? A tolerância, né? Isso é bem no espírito do iluminismo, principalmente o iluminismo alemão. Uhum. Não sei dizer se o iluminismo francês, que também tem uma coisa de tolerância, mas ele é bem mais arreligioso, né? E nem sempre pró-semita, como, por exemplo, essa história do Lessing, né? O Voltaire, por exemplo. Então, as situações, às vezes, são um pouco diferentes. Não sei se é uma característica
de todos os iluminismos. Mas, no caso dessa história que o Lessing conta, isso é bem o espírito do encontro entre ele e Moses Mendelssohn. Uhum. A ideia de que cada uma destas religiões, a gente falou de 3, mas na verdade tem outras que seriam nessa árvore, né? Se você for pensar mais, samaritanos, Bahais, os Sikhs, são todos, de algum modo, frutos dessa mesma árvore, né? Ramos dessa mesma árvore. Assim, até historicamente falando mesmo. O espírito do encontro do Moses Mendelssohn com Lessing era um espírito de acordância em que a razão nos levaria a uma religião da razão. Isto. Uma religião com princípios universais. Isto. Né? E que essa religião da razão com princípios universais, esta sim seria, por assim dizer, a religião verdadeira. Uhum. No caso de Mendelssohn, ele entende que o judaísmo, de algum modo, é uma expressão disso. Uhum. Né? Até o ponto de que ele não vê o judaísmo como revelando o monoteísmo, pois isso seria algo da razão e não precisaria de uma revelação para isso. Uhum. Né? Por conta disso, ele entende que a particularidade do judaísmo é ser mais uma lei revelada do que exatamente uma religião revelada. Sim. E você sabe que nesse livro aqui do Lessing tem coisas, tem falas semelhantes, né? Uhum. Ele entende, inclusive, isso. Acho que eles tinham um diálogo bastante denso e intenso, né, sobre essas questões. E esse livro aqui, Educação do Gênero, ele entende, no caso, as religiões, e inclusive o judaísmo, o cristianismo, como uma pedagogia divina, né, como uma maneira de educar a humanidade. Achei interessante essa ideia. Alguém poderia perguntar, né? Porque esse é um pensamento que acontece lá em Moses Mendelssohn. Então não era preferível que houvesse uma única religião universal? Uhum. E a resposta dele é não, porque isso limitaria a liberdade. Sim. E é muito mais interessante que as pessoas tenham cada um a sua consciência e a tolerância seja garantida. Sim. Então, a Alemanha, que Lessing e que Moses Mendelssohn imaginavam poder atingir, seria uma Alemanha onde pessoas de diferentes religiões, cristãos, católicos e protestantes, judeus e outros que estivessem ali presentes, tivessem plena tolerância para, enquanto cidadãos, serem iguais e poderem manter a sua consciência, as suas ritualísticas, como é que eu vou dizer, na vida privada, né? Sim, sim. O pensamento, na verdade, que tem presente em vários autores iluministas, né? Que é uma garantia de liberdade de consciência com cidadania igual para todos, né? Agora, é interessante que o Moses Mendelssohn ele foi também desafiado por um outro cristão, que era o Lavater, né? um pastor protestante suíço, aliás, um dos melhores amigos do Pestalozzi, que é outro que eu estudo. Né? Mas o Lavater era pastor protestante e desafiou o Moses Mendelssohn a refutar o cristianismo se não se converter ao cristianismo. E o Moses Mendelssohn sempre se recusou a se converter, com muita razão, né? Inclusive dizendo que ele mantinha a identidade judaica dele, inclusive para reclamar essa garantia da liberdade de consciência que você está se
citando, né? Mas infelizmente os filhos dele não fizeram o mesmo, né? Os filhos dele, alguns deles se converteram ao cristianismo, né? Ao protestantismo, para garantir maior, digamos, ascensão social dentro da sociedade alemã, né? Então o antissemitismo estava presente, né? Não, mas a gente tem que entender as situações. Justo. Lessing e Mendelssohn, eles ainda vivem naquilo que depois a gente conheceu como Antigo Regime. Sim. Então, os judeus na Prússia, ainda não tinha Alemanha, os judeus nos Estados alemães, depende de onde, ainda estavam submetidos, mais ou menos, às restrições jurídicas, né, do que os estados faziam desde a Idade Média, porque, primeiro, que não havia a noção de cidadania. Né? As pessoas eram súditos de monarcas. Então, como súditos de monarcas, pelo esquema do Antigo Regime, as pessoas eram divididas em estamentos. Então, por assim dizer, os judeus configuravam, na prática, um determinado estamento com suas limitações. Né? Uhum. E se dizia que os judeus, por viverem na situação de gueto e por viverem aquele judaísmo rabínico com muitos traços medievais, que os judeus não teriam condições de serem emancipados e participarem, como todos, da vida social. Que os judeus eram um corpo estranho. Né? E o Mendelssohn, ele, por um lado, advogava perante a sociedade alemã que sim, isso seria possível. Uhum. Os judeus podem participar da vida social e da vida cultural, né? Por outro lado, perante as comunidades judaicas da época, ele advogava que era necessário fazer passos para participar da sociedade geral. Por exemplo, eu acho que ele é um dos primeiros que criam escolas judaicas do tipo das que tem hoje. Sim, que você tem exatamente. matérias tradicionais e matérias gerais. Né? Ele advogava que isso era importante. Né? Mas, nessa época, em muitas universidades, em muitas áreas da vida social, o judeu simplesmente não podia entrar, né? não podia entrar. Aí você tem Napoleão, tem a Revolução Francesa e Napoleão, e isto começa a mudar. Né? Mas na Alemanha do século XIX, na Alemanha já com o processo de emancipação começado, e o que veio depois, né? Isso foi um processo que, na verdade, demorou várias décadas para se consolidar. Se você for pensar não apenas em Alemanha, mas aquele Europa Oriental, Alemanha, Áustria-Hungria, Império Russo, sei lá. Polônia, né? Polônia. Polônia era parte do Império Russo nesse momento. Então, essa grande região, você tinha situações de judeus vivendo como se estivesse em plena Idade Média, e judeus já, por assim dizer, emancipados, aburguesados, às vezes proletarizados também, mas e começam a ver, né, dentro do mundo judaico diferentes respostas à emancipação, né? Respostas de manter o gueto, ainda que o gueto não existisse, respostas de abraçar a modernidade, mesmo que a custo da vida tradicional, e, inclusive, no Museu Judaico de Berlim, tem uma área que mostra isso claramente. Até o século XIX, esse judeu que agora frequenta a universidade, que agora pode circular mais, ele ainda tem várias limitações para todo tipo de cargos, né? E mesmo para casar. Aí ele conheceu alguém que quer casar com essa pessoa, né? Essa pessoa não pode se converter ao judaísmo e ele teria, forçosamente, que se converter para fora
Então, há um movimento também de judeus que, vamos dizer, espontaneamente, ou questão social, se você quiser assim, deixaram se tornaram cristãos. Os pais de Marx é um exemplo, Karl Marx. Então, é um momento com muitas E o filho, o Abraham Mendelssohn, né, que é o pai da Fanny, do Félix Mendelssohn, dos compositores, que também se tornou cristão, até adicionou Bartholdy, né, por conta disso, pensando em garantir também para o filho que ele pudesse depois realmente pôde ser maestro contratado pelo rei, etc. Né? É um fenômeno interessante, porque se você vai para a Idade Média, em Aragão ou em Castela, no século XIII, você vai ver, não eram tantos, eram poucos elementos que, pela pressão social, ainda não existiam as conversões de massa, mas pessoas que transitavam do judaísmo para o cristianismo pelos mais diversos motivos. Né? Muitas vezes porque aceitavam, de fato, o cristianismo, outras vezes porque queriam se ver livres das amarras sociais. Então, não dá para julgar. Não, absolutamente. Nenhum julgamento, é uma análise histórica. Então, mas eu queria trazer uma coisa aqui que eu assisti recentemente um documentário já tem alguns anos, de um historiador inglês que chama Simon Schama. Ele é historiador, também dá aula de história da arte, ele fez também alguns documentários sobre arte e tal. E ele escreveu 2 volumes em cima desse documentário, ou esse documentário nasceu a partir desses escritos, eu não sei exatamente o que veio primeiro, que se chama A História dos Judeus. E aí a BBC fez um documentário de 5 episódios, que seria, digamos assim, um resumo do que está nos livros dele. E tem um episódio especificamente que aparece o Moses Mendelssohn. Mas o que ele faz nesse episódio? Ele coloca o Moses Mendelssohn no centro do episódio e ele começa o episódio falando do Spinoza e ele termina o episódio falando do Dreyfus, do caso Dreyfus na França, Dreyfus, falando do Dreyfus na França e falando da sequência a isso que é a ideia do sionismo. Então, ele coloca então o Mendelssohn nesse centro, nesse miolo, quer dizer, de um judaísmo que expulsou o Spinoza por ter ideias um pouco abertas demais, ele está dizendo, então, começou ali com uma visão fechada ainda de judaísmo. O Mendelssohn seria esse ápice, que é a visão aberta de judaísmo, e depois você tem um fechamento de novo por causa do contexto histórico, que esse caso do Dreyfus é o caso do cara que era oficial do exército francês, que foi acusado de traição, e depois isso claramente foi um golpe ali que criaram. Antissemita, né? Antissemita, e isso insuflou o antissemitismo, que já existia, obviamente, mas aquilo veio à tona para a imprensa e tal, e que levou aí ao pensamento dos judeus sobre a questão do sionismo, e aí a gente adentra ao século XX, quer dizer, isso daí é século XIX, basicamente. O que você acha dessa forma como ele estruturou essa sequência? Essa narrativa? Bom, eu não vi o episódio, então não posso falar como quem viu, né? Mas vamos pensar o seguinte: Baruch Spinoza, alguém já colocou o seguinte, que ele foi o primeiro, entre aspas, judeu moderno. Em que sentido que ele é o primeiro judeu moderno? No sentido de que ele abraça a sociedade geral, que ele se afasta do judaísmo medieval, também é uma característica de muitos judeus modernos, mas ele não se torna, como acontecia em outras épocas, cristão. Porque, em geral, na Idade Média, uma pessoa não ia poder ficar num limbo.
Então, ele faz ele vive fora da comunidade judaica, é verdade, mas ele não adere à religião predominante ali na Holanda do século XVII, que era o cristianismo reformado da Holanda, né? Então, nesse sentido, ele se torna o primeiro judeu não judeu, para pensar naquele livro do Isaac Deutscher, né? Vários outros judeus, a partir daí, e do século XIX e XX mais ainda, vão fazer, não da maneira tão dramática como ele, essa figura de serem pessoas que têm uma origem judaica, mas se tornam personagens do mundo social em geral. E que a origem judaica está lá, mas talvez não seja algo que essas pessoas queriam se marcar. Freud, por exemplo. O Erich Fromm, Viktor Frankl, tem vários, né? Vários, mas com tudo isso tem, como é que eu vou dizer? Né? Variações. Né? Porque quando se fala do Erich Fromm ou do Viktor Frankl, são gradações distintas. Agora, no século XVIII, você tem, por exemplo, na Holanda, na Inglaterra, talvez nos Estados Unidos, quando depois da independência americana, uma situação em que você já tem mais judeus vivendo essa situação e não sendo obrigados a sair do mundo judaico para participar da sociedade geral. Isso. Né? Ao mesmo tempo, porque é contraditório, você tem na Polônia, nesse momento, os judeus, até pelas leis do Império Russo, totalmente medievalizados. Exato. Né? Não tendo acesso a nada. E figuras dessas eram figuras poucas. Você tem uma situação interessante que são chamados judeus da corte, que tem muitas vezes alto grau de participação na vida social, que na prática viviam como não judeus, mas que ainda mantinham essa situação pelo status legal que tinham. Na Alemanha tem um caso famoso, me esqueci o nome dele. Aí você tem Moses Mendelssohn, que numa outra situação, numa outra comunidade, não é a comunidade dos ex-cripto-judeus vindos da Península Ibérica. Não é comparável, né? Com toda aquela Berlim ali era uma situação muito específica, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Essa mesma comunidade holandesa, ou de Amsterdã, melhor dizendo, de judeus portugueses e espanhóis, que expulsou o Spinoza, que pôs o Spinoza em Herem. Na verdade, não é bem uma expulsão. O Herem é uma outra coisa, mas isso não interessa agora. Pôs ele na geladeira, digamos assim. Você vai olhar as iluminuras, os desenhos que retratam a comunidade da sinagoga portuguesa no século XVIII, por exemplo, eles todos se vestem totalmente com a moda local, e você percebe que, apesar de eles estarem numa situação de sinagoga, as mulheres, os homens, quando são retratados, estão, ao mesmo tempo, participando da vida social de uma maneira muito intensa. Então, veja que essa mesma sinagoga, essa mesma comunidade, também, talvez se Spinoza vivesse um século depois, a coisa seria diferente lá. Com certeza. Tá bom? Aí o que acontece? Você tem o caso do Mendelssohn, que é alguém que advoga essa possibilidade. Né? Ele advoga a possibilidade. É engraçado dizer isso hoje, mas eu vou fazer uma comparação. Talvez o judeu fosse visto na Europa por muito tempo, até o século XX, mais ou menos, lógico que não dá para fazer comparações todas, como os negros nos Estados Unidos, como é que eu vou dizer assim, às vezes até tendo no papel a cidadania, sim, mas na prática essa cidadania não funcionando plenamente. Sim. Até onde uma pessoa negra quisesse... Cidadão de segunda classe. Cidadão de segunda classe, digamos assim. Quando a cidadania se estabeleceu, depois de Napoleão, né? Depois da Revolução Francesa.
O Mendelssohn vive antes disso. Exato. Ele nem sequer viu a Revolução Francesa. Ele morreu em 1781. Ele nem viu a Revolução... 86, né? Eu foi o Lessing, 86 foi ele. Então, ele nem viu a Revolução Francesa, né? Ou seja, tudo aquilo que ele imaginava, ele não chegou sequer a ver, né? No entanto, vários movimentos judaicos, reforma, o que na Alemanha se chamou de positivismo histórico, que depois se chamou conservativo, massorti, e a própria ortodoxia alemã, não a ultra-ortodoxia, mas a ortodoxia chamada moderna, o Samson Raphael Hirsch, eles, de certo modo, se sentiam como herdeiros, ou os verdadeiros herdeiros, se você quiser usar para dentro do judaísmo a história dos Três Anéis, de Mendelssohn. Sim. Somente a ultra-ortodoxia, que rejeitava o iluminismo, também rejeitava Mendelssohn. Mas até, sei lá, Marx escreve sobre a questão judaica. Por quê? A questão era, será que, pela quantidade que existem, pelas enormes resistências e situações sociais, os judeus vão ser assimiláveis na sociedade europeia? Na França, na Inglaterra, na própria Alemanha, na Europa Ocidental, os judeus eram contados aos milhares. Tinha menos judeu na França no século XIX do que tem hoje. Né? Porque não tinha tido a migração da África do Norte. E, ao mesmo tempo, então, esses se aburguesaram. Esses se tornaram classes médias. Né? Esses, em graus diferentes, fizeram passos para dentro da sociedade, para essa dita integração. Né? Na Europa Oriental, muito menos. Muito menos. Só um minuto, só para terminar aqui. Tá. Aí o que acontece? O caso Dreyfus, que foi usado ali pelo Herzl, né, para pensar a história do sionismo, seria a história assim, então isso não dá certo. Você vê, olha, na hora de pensar quem é o culpado, tem que ser o Dreyfus, porque ele é judeu. Exato. E Dreyfus seria o modelo. Né? Seria o modelo de alguém que tinha feito a integração total. Ele era judeu, não sei até que ponto, não sei como era a vida dele, mas, ao mesmo tempo, ele tinha sido aceito numa instituição como o Exército, era oficial do Exército. Sim. Sei lá. O nacionalismo judaico não vem só deste caso e não teve como único caminho o chamado o sionismo, em qualquer um das suas vertentes. Também existiu um movimento nacionalista de esquerda que se fez, mais ou menos na época do Dreyfus, mais ou menos na época que o Herzl fazia os congressos sionistas, era o chamado autonomismo, que propunha uma outra agenda. Então, você tinha a agenda ocidental, os judeus se integrar. Você tinha a agenda agora, mas se integrar, mas perdendo o aspecto de nação, sendo israelita, ou alemão de fé mosaica, francês de fé mosaica, essa coisa, sendo uma religião entre outras. Sim. Você tem a ideia do sionismo, que é criar um Estado judaico em algum lugar, né? Aí, no caso, no Oriente, né? No Oriente Médio, e o chamado autonomismo, que era um movimento que se vinculava ao pensamento socialista. Não conhecia esse autonomismo. Queria fazer diferente. Eles não queriam que os judeus se movimentassem. Eles queriam que os judeus participassem da revolução social,
que dessas revoluções emergissem estados aonde os judeus seriam um dos grupos nacionais, porque eles viam a ideia de Estado nacional como uma coisa burguesa. Então, Sim. emergiriam os estados operários, aonde os judeus teriam garantido a sua autonomia cultural, tudo, ao mesmo tempo que participariam da sociedade em geral. Interessante. Isso tem muita aceitação, mas o autonomismo, primeiro, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, todas as situações que tiveram, né? O Bund, que era esse partido político que se formou, com o Holocausto, praticamente desapareceu. Sim. E as massas judaicas foram assassinadas pelos nazistas. Então, aquele grupo que seria aquilo que os autonomistas imaginavam, queriam estar nisso, não tinha mais. A classe trabalhadora judaica foi dizimada. Só estou falando isso para você perceber como que as respostas judaicas à situação da modernidade, que é a situação de sair do gueto e vir para o mundo geral, e a tentativa de fazer os judeus caber numa caixa. É a caixa religião ou é a caixa nação? A questão será que o mundo tem que caber nessas caixas? Exato, pode ser outra, não precisa ser só essas duas. Né? Ou pode ser que não seja nenhuma caixa específica. Exato, também. Exato. E eu queria te perguntar, porque a gente citou aqui Spinoza, né? E Spinoza é considerado como um autor panteísta. Explicando aqui para o público, né? O panteísmo é quando a gente considera que Deus se identifica com a natureza, né? Quer dizer, Deus é tudo, não apenas está em tudo, que é imanência, mas ele é tudo, todas as coisas. E não tem uma transcendência em relação ao mundo e ao universo. E eu vi aqui nesse livro, eu tenho alguns livros aqui do Moses Mendelssohn, esse daqui é Escritos Metafísicos, em alemão. Sim. E ele tem ele, por exemplo, é um dos que se opõe a essa questão do panteísmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da concepção judaica de Deus. Eu sei que ela não é única, né? Tem muitas discussões de concepção dele, como todas as teologias, digamos assim. Mas você acha que, nesse sentido, quando os judeus de Amsterdã se contrapuseram a Spinoza, claro que, do ponto de vista teológico, eles realmente estavam se contrapondo a uma ideia, o panteísmo, que não poderia se coadunar com o judaísmo, né? O monoteísmo judaico? Eu acho que essa não era a questão lá em Amsterdã com Spinoza. Não, eu sei que não, mas isso era uma questão? Seria uma questão? Vamos lá. A questão com Spinoza, no século XVII, lá em Amsterdã, é muito mais por ele negar a revelação. Então, talvez tenha um outro viés, tá bom? Mas ele foi acusado de ateísmo, não foi? Eu não sei se na acusação, pelo menos na que fizeram no processo, isso estava colocado, tá bom? Mas vamos lá. A Marilena Chauí, que é especialista em Spinoza, foi a minha orientadora de doutorado e foi a minha, como é que eu vou dizer, supervisora de pós-doutorado. Eu estudei uma espécie de precursor do Spinoza, que viveu 200 anos antes, chamado Hasdai Crescas. Tá bom? Então, ela acha que o termo panteísmo associado ao espinosismo é um equívoco. Ela prefere a noção de imanência, mas sem associar a ideia de panteísmo. Tá bom? Por que razão? Primeiro, porque Spinoza não usou o termo, mas também o Spinoza não usou imanência. Ambas ele não usa. Tá bom?
O que eu quero dizer para você é o seguinte: não é ponto pacífico que Spinoza seja exatamente um panteísta. Mas vamos lá, tudo bem, vamos deixar isso para trás. Tá. Outra questão importante, bem importante aqui. Quando eu tenho a impressão que isso deve se falar também com relação ao cristianismo, com relação ao Islã, mas especificamente com relação ao judaísmo, quando você pergunta qual é a posição da tradição judaica em relação a um tema, pode pensar vários temas possíveis, tá bom? Dos temas que essa tradição debateu. Quando você for voltar às fontes, olhando-as de uma maneira ampla, você vai perceber que é uma polifonia. Sim. E essa polifonia, ela não está só nos escritos filosóficos, nos místicos, nos medievais, no Talmud, no próprio texto bíblico. No caso, Deus. A Bíblia não tem uma única teologia. Ela não tem uma única teologia. E muitas vezes, teologias contraditórias são colocadas lado a lado. Vou dar um exemplo. Sim. Lá no Livro dos Reis, Salomão inaugura o templo. O local para Deus residir. Há uma passagem que é quase que um decalque do final do Êxodo, em que diz que a Kevod Hashem, o pessoal traduz como a glória ou a presença divina, como se fosse uma nuvem, tomaram todo o espaço. Nem Moisés podia entrar e Arão, e nem os sacerdotes podiam entrar lá no Livro dos Reis. Então, Deus está aqui, nessa passagem. Ao mesmo tempo, algumas linhas mais distantes, tem a oração de Salomão. Por isso, muito falar oração de Salomão. Então, em que ele diz o seguinte: eu fiz essa casa magnífica, mas habitará Deus no mundo? Não, mas nem os céus e nem os céus dos céus não te podem conter. Que bonito. Ou seja, essa casa é uma casa para ter o nome de Deus, mas não que Deus está lá, tá entendendo? Essas duas teologias, que são contraditórias, convivem no texto bíblico. Tá bom? Só para dar exemplo de duas, tá bom? Se você quiser... Engraçado que você falou aí a palavra polifonia. Eu nunca tinha ouvido você falar essa palavra polifonia, mas eu estou usando essa palavra para fazer um estudo que eu estou fazendo, um livro que eu estou escrevendo sobre Kardec. Estou dizendo que nos livros dele também há uma polifonia. Olha só, mesma coisa. Mas e olha que ali é um autor só, né? Mas aí é outra história. São outra história, mas tem vários espíritos, entende? O motivo da polifonia. Exato. Mas aqui tá. O que acontece? Você vai encontrar também, nas literaturas posteriores, tanto tendências transcendentalistas, Deus está além. Tá bom? E além, e esse além pode ser, inclusive, conceituado de modos distintos, tá bom? Como você vai encontrar tendências imanentistas. Então, e você pode ler a literatura e dizer assim, poxa, mas essa literatura, tomada no seu conjunto, ela se contradiz. É isso mesmo. Esta contradição e este debate, ou estes debates intergeracionais, criam não uma teologia, mas uma dialética teológica. Tá bom? Qual é a dialética? Se você perguntasse assim, qual é a dialética teológica do judaísmo em relação a Deus? Porque ninguém está discutindo se Deus é 3, ou 5, ou 10. Tá bom? Essa discussão não é feita.
Porque o fato de haver dialéticas teológicas não significa que tudo está sendo discutido. Tem coisas que Sim. outras tradições discutem com mais ênfase, Sim. porque são interesses delas. A unicidade de Deus, por exemplo, é uma das pedras fundamentais do judaísmo, podemos dizer. Mas essa unicidade pensada de maneiras diversas. Mas o que acontece? Você tem, por um lado, Maimônides, transcendentalista radical, para quem a própria existência de Deus é uma outra existência e, portanto, o conceito de existência aplicado a nós e o conceito de existência aplicado a Deus são homônimos conceituais. É que nem falar manga e manga, né? São homônimos conceituais. Ou seja, quando mesmo a noção de existência é totalmente desvinculada. Tá bom? E você tem Spinoza, que eu prefiro usar essa expressão, é um imanentista radical. Certo. Há uma discussão que é o seguinte, há mais transcendentalismo. Espero que a Marilena me escute e depois me corrija, mas ela que vai em Spinoza do que imanentismo em Maimônides. Certo. E Maimônides não deixa, de fato, muito espaço. E você sabe que eu vi que o Mendelssohn estudou bastante o Maimonides, que tinha sido acabado. Ele estudou, ele teve muito acesso ao Maimonides. Foi o primeiro, digamos assim, estudo dele profundo do judaísmo foi através do Maimonides. Aliás, parece que na juventude ele estuda o Guia dos Perplexos, né? Isso. Agora, o Robert Seltzer, porque alguém que fosse bem maimonidiano seria um transcendentalista ao estilo dos deístas franceses. Seria um deísta, sim, tá bom? Sim. Um teísmo em que Deus está fora. Fora. Tá fora. No entanto, o Robert Seltzer afirma que o Mendelssohn teria dito que ele seria como Deus seria imanente e transcendente. É o que eu sou também. Eu sou dessa opinião. Muitas formulações judaicas foram nesse sentido. Não, mas essas formulações não querem dizer Deus é isto. Nós que assim percebemos. A gente percebe o elétron como onda e como partícula. Isso é uma questão que está na natureza ou está em nós? Ou está nos dois? Sabemos. Mas, assim, não tem como o ser humano, pelo menos no judaísmo, essas duas percepções de Deus criam esta tensão dialética que você vai encontrar frases como em Yiddish, alguns místicos ou racídicos que vão dizer Alles ist Gott, tudo é Deus. Tá bom? Tem um cara chamado Hillel Zeitlin, que é alguém que eu quero estudar mais, que no final do século XIX, começo do XX, ele sai para fora do mundo religioso e escreve um livro sobre Spinoza. Depois ele volta para o mundo religioso e escreve outro livro sobre Spinoza. Tá bom? E que ele compara o Deus racídico com o Deus spinoziano. Né? Faz comparações do que é parecido e do que não é. Eu, pessoalmente, tenho uma interesse por isso. Você nem sabe que você tocou assim, como se tocasse no nervinho. Né? Porque nesse predecessor de Spinoza, que é o Rassai Crescas, ele trabalha com a ideia de Deus como o lugar do mundo. O lugar do mundo? É uma ideia que aparece em Fílon de Alexandria. É uma ideia que aparece... os rabinos de Fílon não se conheceram, mas é incrível que tem uma passagem de Fílon e uma passagem do Midrash Rabbah que falam basicamente a mesma coisa. A pergunta é, o mundo é o lugar de Deus ou Deus é o lugar do mundo? E
tanto na passagem rabínica como em Filô de Alexandria, eles chegam à conclusão de que Deus contém tudo, mas não é contido por nada. Mas Isso é bom. esta noção, que depois vai reaparecer, porque um dos nomes de Deus é Amakom, o lugar. Crescas trabalha e diz assim, Deus é não só o lugar do mundo, mas a forma da realidade. Olha, que interessante. Isso, se o Maimônides escutasse, tem um choque. Se o Mendelssohn escutasse, se o Yehuda Levi escutasse, iam ter um choque, eles iam discordar, tá entendendo? Provavelmente o Spinoza também discordasse de outro modo, Sim. porque o Crescas fica meio caminho. E Deus, ao mesmo tempo, transcendente e imanente, mas ele faz uma formulação bem organizada, porque ele é um filósofo, né? Não é só um místico. Sim. Então, o que acontece? Este é um nó da tradição. Mas isso que é fascinante. É lógico. Todo nó é mais fascinante. Tensão da tradição. Uma enorme tensão. Recentemente, tem um cara chamado Rami Shapiro. Vou ler o trecho, que é um trecho tão bonito. Leia. Ele, digamos assim, é uma das questões que Spinoza retraz, ou que Spinoza coloca, e que na verdade, trazem Spinoza para dentro do mundo judaico. E se a obra de Spinoza é comentada por comentadores judeus, ele mesmo passa a ser parte da tradição, ainda que não quisesse. Sim. Tá bom? Um minutinho. É um cara, o Rami Shapiro, ele pegou uma obra rabínica, o Pirkei Avot, e retraduziu ela, aonde aparece Deus, ele trocou por realidade. Se você pensar, realidade é diferente de dizer universo. Sim. É tudo. Pode ser muito mais abrangente do que o universo. Sim. Tá bom? Deixa eu ler esse trecho que eu acho até poético, tá bom? Aqui, ó. Tá em inglês, mas eu vou ler traduzido. O Rami Shapiro, ele tem uma relação, mesmo como rabino, com o budismo. Então, como é que eu vou dizer? Termina se parecendo com coisas do Spinoza, mas com uma outra pegada, tá bom? Tudo que Deus, a fonte e a substância de tudo, cria nesse mundo, flui naturalmente da essência da natureza divina. A criação não é uma escolha, mas uma necessidade. É a natureza de Deus desdobrada no tempo e no espaço. Criação é a extensão de Deus. A criação é Deus encontrado no espaço e no tempo. Muito bom. A criação é o infinito nas vestes do finito. Ai, que lindo. É lindo. Lindo. Contemplar a criação é contemplar a Deus. Contemplar o momento é contemplar a eternidade. Contemplar a parte é contemplar o todo. Contemplar a realidade é viver de modo construtivo. Nossa, maravilhoso. Muito bom mesmo. Você vai dizer que todo mundo hoje em dia no judaísmo vai aceitar isso? Vai ter, como é que eu vou dizer, não só porque vai ter aqueles que dizem Deus é totalmente transcendente, né? Como vai ter aqueles que vai dizer não, Deus é uma ideia. Sim. Porque para o Rami Shapiro, Deus é uma realidade. Sim. Você tem formas modernas do judaísmo em que, como é que eu vou dizer, mais ou menos tipo Hermann Cohen, que é um neocantiano, né? Deus existe? Não, Deus é uma ideia. Então você vê que há diferentes tradições dentro da tradição. Não é tradição, diferentes vozes. Essas vozes compõem a tradição. Mas você vê que os judeus ficam ainda hoje, mesmo os judeus ateus, discutindo Deus. Depois eu vou te contar uma piadinha sobre isso.
Alexandre, olha, está tão fascinante a conversa, mas nosso tempo já se extinguiu praticamente. Mas eu queria que, pelo menos antes de se extinguir completamente, você, rapidamente, porque você citou várias coisas, e uma das coisas que você citou, que eu sei que é uma das que você estuda, e que talvez o nosso público não saiba o que é o racidismo? O racidismo. Racidismo é um movimento místico, um movimento que no Brasil se diria carismático, que interessantemente tem uma trajetória paralela com o iluminismo judaico, porque enquanto você tem o iluminismo judaico se formando do século XVIII, XIX, você tem o racidismo em paralelo, numa outra condição distinta, acontecendo. Só no século XX, que autores como Martin Buber vão, como é que eu vou dizer, Heschel, de repente pegar as duas pontas da Ascalá e do racidismo. Tá? Então, o racidismo e esse movimento, dentro dele, teve vários movimentos e várias vertentes. Hoje em dia, em geral, os racídicos, para uma pessoa leiga ou não religiosa, mesmo judeu, não vai se distinguir de um judeu ultra-ortodoxo. Tá bom? Mas no mundo ultra-ortodoxo tem racídicos e não racídicos. Sim. Então, o racidismo seria um movimento de caráter místico que populariza a cabala luriânica, ou seja, a cabala do Zohar, né? Que é uma das vertentes da cabala. Vou contar uma história, então, sobre Deus, pequenininha, só para acabar. Mas que eu acho tão legalzinha essa história, porque ela mostra as contradições judaicas aqui. E a vida também. Dois rabinos, dois judeus religiosos, o Moishe e o Yossi, sentam para conversar, para filosofar. Olha o mundo, olha como é que está, olha o holocausto, olha isso, olha aquilo. Chegam à conclusão de que não existe Deus. Os dois chegam a essa conclusão. Então, o Moishe levanta, vai para casa. Então, o que ele faz? Deixa de comer kasher, corta a barba, né? Para de rezar, não quer mais saber, Shabat, nada disso. Ele agora não tem mais obrigação com isso, pronto, Deus, e está lá vivendo a vida dele. Aí um dia ele fala assim, puxa, como é que está meu amigo Yossi? Ele volta lá e, para surpresa dele, ele chega e encontra o Yossi com o chale de orações, com o tefilim, com o livro de rezas, rezando. Ele fala, não estou entendendo isso. Aí meu amigo terminar de rezar e vira para ele e fala assim, mas Yossi, você está fazendo o que aqui? Está rezando? Estou rezando. Mas a gente já tinha chegado, sei lá, um tempo atrás, à conclusão de que Deus não existe. Aí o Yossi fala assim, é verdade. E como é que você está rezando? Aí Yossi responde para ele, mas o que Deus tem a ver com isso? Eu estou rezando, não estou rezando, o que Deus tem a ver com isso? A grande dialética dessa tradição é que isso que parece uma piada pode muitas vezes de fato acontecer. Sim, sim, sim. Tem grupos judaicos, tipo judeus humanistas, que para quem Deus é uma coisa muito distante, nem tem, mas que ao mesmo tempo querem ter rabino em sinagoga e reza. Sim. E tem sabedoria ali. Sim, sim. Tá bom? E ao mesmo tempo você tem um Yeshayahu Leibovitch, que foi um filósofo muito interessante que viveu em Israel recentemente, que tinha uma vida observante, parecia um ortodoxo, mas era um agnóstico. Então,
e tem a noção seguinte, que talvez é a fé no sentido, olha um teólogo cristão, como é o nome dele? O Tillich, Paul Tillich. Paul Tillich, Tillich, né? Em alemão seria Tillich. Tillich. Ele muda a história da fé. Para ele, a fé não é uma crença como Paulo, né? Que também era judeu. E como? Olha, ele era tão judeu que era corintiano. Teve uma carta aos coríntios, né? Olha São Paulino. Né? Voltando aqui, né? A fé de Paulo é a expectativa certa de coisas esperadas, ainda que não vistas. Uhum. Isso definiu a fé no cristianismo. E Paul Tillich diz assim, mas isso é uma... Se eu acredito no que eu não vi, quanto mais eu vi. Então, a fé seria um momento manco. Ele rejeita essa noção e coloca uma outra noção. Ele fala, a fé é um estado de concernência pelas coisas últimas, de concernência total do ser, de mobilização total. O problema é quando a gente se mobiliza por coisas que não são últimas, e aí é a idolatria. Exato. Né? E a imagem que eu tenho disso, só para deixar a coisa bem clara, que isso não é a mesma coisa que saber se existe ou não, é quando você, por exemplo, ama uma pessoa, escuta o nome dela, você... Tá bom? Uhum. Ou alguma coisa te interessa e você escuta falar daquilo, o que falaram aqui? Tá entendendo? Você se mobiliza por aquilo. Sim. Naquele filme, O Diário da Motocicleta, eu não assisti. O personagem, né, o Che Guevara, mas... sim, do Che Guevara, sim, assisti. Eu nem sei se aquela cena é fictícia ou real. Eu estou trabalhando só com a cena do filme. Em que o personagem, que é um médico, ele quer ficar com os pacientes que estão do outro lado do rio, que eram os leprosos. Ele cai na água, apesar de ser asmático, e atravessa o rio. É lindo essa cena. Essa é a imagem da fé. Ele acreditava na existência de uma coisa... Não tem nada a ver com crença. Tem a ver com mobilização. Pelo que a gente se mobiliza? Muito bom. Andar com fé eu vou, como diz o Gilberto Gil. A fé não costuma falhar. Não costuma falhar. Alexandre, muitíssimo obrigada. Uma outra hora nós vamos convidar você de novo para a gente aprofundar outros temas maravilhosos desses que a gente tratou aqui hoje. E nós te agradecemos muito pela participação. Viu? Olha, foi um grande prazer conhecer também o Maurício. Dória já conhecia. Aliás, não só conheço como admiro. E foi um prazer. A verdadeira. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço, Alexandre. Um abraço. Tchau.